Um lutador se apoia em uma rocha, com sua mão encharcada de seu próprio sangue. O oponente dele se parece com um arquidemônio, em posse de uma espada encantada, que andava enquanto exalava poder. O lutador reúne forças e se levanta mais uma vez, para continuar o combate. Em seu pensamento, ele diz que a humanidade se rendeu à luxúria e adorou ao ouro. E fez de seus ídolos a engenharia arcana, que prometia dar-lhes capacidades sobre-humanas. Até que a humanidade se tornou escrava de si mesma, monstros de outra dimensão invadiram a Terra e causaram o fim da era que conhecemos. O protagonista, que chamaremos de William, está perguntando ao oponente se isso realmente é justo. O oponente não presta atenção nas palavras de William e saca sua espada, com uma aura assassina. Avançando corajosamente em direção ao arquidemônio, novamente ele pergunta que sentido a vida tem. Como um ultimato, ele grita a plenos pulmões. Uma explosão, grande o suficiente para cobrir 3 quadras, acontece no local. Enquanto ele dava os últimos suspiros, ele pensa que esse é o melhor jogo de fantasia pós-apocalíptica moderna. O jogo era chamado Arcane Seul. O protagonista, em seu celular, reclama que o jogo é pay to win e fica extremamente irritado, caluniando o jogo. Olhando para o seu personagem morto, ele diz novamente: como pode ser justo, como um jogador free-to-play, como ele aproveita o jogo. O outro jogador se aproxima do personagem do protagonista e diz que até que ele é bem forte para alguém que não gasta um centavo no jogo. Caçoando do protagonista, o adversário diz que deve ter sido triste para ele lutar contra o modo de luta automático do personagem dele. Desferindo mais golpes no protagonista, ele diz que nunca viu um jogador free-to-play jogar tão bem antes. Tentando conter a sua raiva, ele encara a tela de seu celular, enquanto xinga o oponente. Gritando para os céus, ele se pergunta como diabos, ele que tem 10.000 horas no jogo, perdeu para um idiota que nem mesmo sabia combar. Perguntando como isso pode ser chamado de jogo, se qualquer um pode ficar forte apenas pagando. Reclamando, ele diz que deve ser idiota por continuar jogando esse jogo maldito. Segurando suas frustrações, ele diz que vai fazer as missões diárias antes de ir trabalhar. Ele aperta um botão para fazer um sorteio de itens. Ele aperta o botão sem esperanças, dizendo que irá receber outro guerreiro Kim padrão. Mas surpreendendo as suas expectativas, um baú de platina aparece na tela. Surpreso com a aparição rara, ele fica sem reação. Sem acreditar no que está acontecendo, ele dá um grito de espanto. Ele fica incrédulo, dizendo que conseguiu o personagem Demônio Celestial, de rank SSS. Ele fala que não acredita que conseguiu ganhar literalmente o melhor personagem do jogo, e que esse boneco tem uma chance menor que 0,0000006% de ser garantido em um sorteio. Ele fica animado, e dança na rua, dizendo que aquele jogo será nomeado o melhor do ano. O protagonista diz que agora é hora de evoluir o personagem. Existem 2 maneiras: jogar e obter experiência, ou usar campeões obtidos como sacrifício para evoluir outro. Selecionando todos os bonecos em seu inventário, ele diz que não tem mais inveja dos jogadores pay to win. Todos os personagens antes evoluídos pelo protagonista são absorvidos pelo novo campeão de rank SSS. Feliz, ele se despede de seus campeões de rank iniciante. Mas enquanto ele atravessava a rua despreocupadamente, o caminhão se aproximava dele rapidamente. Ele encara o caminhão, sem entender o que acontecia. Com a face travada em um sorriso, ele larga o celular, pensando em como diabos isso foi acontecer justamente com ele. Ele abre os olhos rapidamente, expressando surpresa. Quando se dá conta de onde está, percebe que se encontra em uma cama de hospital. Levantando-se abruptamente, ele pergunta o que está acontecendo, e por que está em um hospital. De repente, é atingido por uma forte dor de cabeça. E ele se lembra do momento, segundos antes de ser atingido em cheio por um caminhão em alta velocidade. Tendo essa memória em mente, ele diz que realmente foi atropelado pelo caminhão do Isekai. Uma enfermeira adentra ao seu quarto, o chamando de Guerreiro Kim, perguntando se ele finalmente acordou.
A enfermeira pede para ele aguardar um momento enquanto chamaria um médico, e ele pensa o porquê da enfermeira estar o chamando de Guerreiro Qin. Mas na placa de identificação realmente estava escrito Guerreiro Qin, na aba do nome. Depois de ler a placa posicionada em sua cama, ele fica sem entender o que está acontecendo. Se levantando da cama onde estava, ele diz que se sentiu culpado por ter usado todos os Qins que ele tinha para evoluir o guerreiro Rank SSS, mas não entende porque ele agora virou um Qin também. Colocando a perna que estava enfaixada no chão. Ele sente o ferimento que está o debilitando, fazendo uma cara de dor significativa. Ele dá um grito que pôde ser escutado por todo o hospital. A enfermeira diz para ele não se mover por causa dos ferimentos, mas ele não liga para o comentário dela, e diz que está doendo tanto que parece que vai morrer a qualquer momento. O médico chega à sala, e diz que aparentemente o protagonista foi atingido por um camonhão e desmaiou. Ele grita perguntando o que ele disse. O médico diz que ele vai precisar de uma ressonância magnética e um raio-x de magia. Ouvindo a palavra magia em meio aos exames, ele fica confuso e se pergunta o que ele quis dizer com raio-x de magia. Na recepção do hospital, alguém faz a conta dos exames e estadia. A garota da recepção diz que todos os custos do hospital somam 23 milhões de wons. Ouvindo o valor que deve ao hospital pela consulta, ele pergunta se tem uma dívida de 23 milhões por ter ficado só 4 dias no hospital. A recepcionista diz que ele não tem seguro, portanto deverá pagar todo o valor sozinho. Incrédulo, ele pergunta se não existe o seguro do governo que todo cidadão coreano tem direito. Ela responde que não sabe nada sobre convênio nacional, e fala que o protagonista não tem convênio de legião ou seguro da torre de magia. Ele não entende as palavras que ela está falando, legião, torre de magia. Mas ele para por um instante, e pensa que essas palavras não lhe são estranhas, se perguntando onde já as ouviu antes. Ele lembra do jogo que jogava. E lembra que essas são as 4 facções dominantes de Seul: Legião, Megacorporação, Torre da Magia e Ordem Divina. Recordando-se disso, ele lembra que essas são as facções de Arcane Seul, o jogo que ele jogava. Num mundo onde a humanidade se perdeu e a ciência arcana se desenvolveu grandemente. A Terra foi poluída e preenchida por monstros, se os humanos modificaram seus corpos para sobreviverem. Quando realmente caiu a ficha que ele estava no mundo do seu jogo favorito, ele fica branco. Para simplificar, esse é um mundo extremamente difícil de se viver, e ele foi largado neste mundo sem mais nem menos. Enquanto andava, ele se recorda dos momentos antes de ser atropelado, estava andando todo feliz para casa, porque tinha ganhado um personagem raro, mas agora virou um personagem fraco de tutorial. Talvez seja a punição por executar todos aqueles personagens iniciais em prol de um. Chegando em seu quarto, ele se surpreende por ser ainda menor que o seu apartamento na vida passada, e se pergunta por que diabos o Qin é tão pobre. Sentando em sua cama, ele se pergunta o que irá fazer dali para frente, pensando que está todo ferido e não tem mais um centavo. Ele imagina que se esse for realmente o mundo de Arcane Seul, logo menos. Eventos como guerras nucleares, rachaduras dimensionais. E a ressurreição dos deuses antigos irão ocorrer, transformando este mundo num inferno na Terra. Qin diz que não sabe como chegou ali, mas se ele não fizer nada, é certeza de que morrerá. Pensando um pouco, ele lembra de um glitch e imagina se realmente dará certo. Então, ele pega uma caneta e levanta acima da cabeça, dizendo que terá que verificar antes que seja tarde demais. Com receio, ele segura um pouco com medo. Finalmente, tomando coragem, ele apunhala a caneta em sua mão. E retirando rapidamente depois, enquanto segurava o grito, por causa da dor. Imediatamente após isso, uma luz verde envolve a região do ferimento. O ferimento começa a se fechar depois de ser atingido pela energia. Olhando para a mão curada, ele diz que sabia que iria funcionar. Depois de ter a mão curada, aparece uma janela de sistema, dizendo que ele obteve uma característica, regeneração de ferimentos. O protagonista diz que o motivo de ter evoluído tantos personagens Qins é porque eles não têm nenhuma característica base.
E justamente por não ter característica inata, você pode desbloquear sozinho, assim tendo mais diversidade que personagens que já têm características. Tirando as bandagens e ativando a característica. Ele diz que agora que é um guerreiro Qin, ele pode conseguir qualquer característica que quiser. Arcane Seul, neste mundo você morre se for fraco ou pobre. E caso tenha sorte, pode conseguir acabar fugindo. Mas o nosso Qin não irá fugir nem morrer. Ele vai sobreviver, porque tem o conhecimento de mais que 10.000 horas de jogo, e usará esses conhecimentos para chegar ao pico deste mundo, derrotando e derrubando obstáculo por obstáculo. Subindo cada vez mais, nem que precise chegar perto da morte para isso. Obstinado, ele sai de seu quarto. E deixa um sorriso maníaco, dizendo que se tornará o mais forte com o corpo do mais fraco. Em um departamento de jogadores personalizados. Um homem com um cigarro na boca pergunta ao protagonista se essa é a primeira vez dele em um escritório personal de jogadores. Ele responde que sim, e deseja entrar no negócio de purificação de mana. Ele pensa que precisa de dinheiro para jogar esse jogo de estilo cassino, mas só conseguiu pensar neste trabalho com o guerreiro Qin. Colocando o pé na mesa, o diretor diz que isso pode até ser chamado de purificação de mana. Mas pergunta a ele se ele sabe como as masmorras realmente funcionam. Ele responde que sabe como funcionam, mas o diretor diz que no currículo dele não consta nenhuma experiência anterior em masmorras. Em pensamento, ele diz que sabe o quão merda é esse trabalho, pois somente aqueles sem classificação o aceitam. Ele explica que nas masmorras existe a mana contaminada, que interfere com o DNA humano, e esse fenômeno foi o responsável pelos monstros terem dominado o jogo Arcane Seul. A limpeza de masmorra é o ato de limpar a sujeira que emite altos níveis de concentração de mana contaminada. A exposição prolongada a esta contaminação pode gerar mutações e até mesmo causar a morte em alguns casos. Pode acontecer junto à mutação a possibilidade de enlouquecer. Acelerando a mutação e liberando um poder explosivo, o mutado pode acabar atacando colegas de serviço por estar louco. Por isso não é um trabalho recomendado, a menos que seja a última opção. Sem mais enrolação, o diretor aceita a inscrição do protagonista e diz que o chamará assim que tiver formado uma equipe, e ele agradece ao diretor. O diretor pergunta ao protagonista se ele realmente tem certeza de sua escolha. Dizendo que já viu inúmeras pessoas entrando de cabeça neste negócio por conta do dinheiro, mas voltaram como se estivessem sem alma. Sorrindo, ele diz para o diretor não se preocupar, falando que será melhor que ele. Ele fica chocado com a resposta do protagonista. Dando um sorriso perverso, ele diz que trabalhar para caralho é a sua expertise, já que tem 10.000 horas de experiência, jogando somente com guerreiros Qins. No local de caçada, o líder, um humano, meio veado, lá ele, pergunta ao protagonista por que um novato como ele deseja se juntar à equipe. Ele responde que não sabe, e só sabe que veio a este local para trabalhar, que mandaram ele vir para essa equipe. Enraivecido, ele pergunta ao protagonista se ele está com cara de quem está para brincadeira, dizendo que Qin não tem determinação em seu olhar. Continuando o sermão, ele diz que é melhor ele não chorar por ajuda, depois de sofrer uma mutação. Ameaçando, dizendo que se ver qualquer sinal de que ele virará um mutante, não hesitará em desviver ele na hora. Qin, com um olhar apático, diz que manterá isso em mente. Em pensamento, ele diz que isso de assustar um novato é a mesma coisa que a realidade. Mas quando olha para os status do líder, ele se pergunta o porquê de ter um personagem rank R ali. Ele consegue ver a aparência do líder depois de despertar, e percebe que as pernas dele ficam como as de veado, lá ele. Vendo essa situação, um rapaz meio ouriço diz ao servo que não precisa ser assim com o novato. Ele diz que não tem muito pessoal, e precisam de toda a força necessária para ajudar na limpeza. Estalando a língua, ele responde ao ouriço que pela cara do protagonista, ele não será de muita ajuda, e que acha estranho ele não ter sofrido nenhuma mutação até agora. Dando as costas para o Qin, ele diz que a equipe tem exatamente 4 dias para limpar o local inteiro, e fala para se apressarem. Bravo com o veado, lá ele reclama que esse servo maldito é muito mais chato na realidade do que no jogo. Interrompendo o Qin, o ouriço fala para o protagonista não ligar para o servo, ele pode ser meio duro,
mas jura que ele é uma boa pessoa. Sem jeito e coçando o rosto, ele diz que entendeu. Todos estão de frente ao portão de entrada, segurando pás para realizar a limpeza. Alguns dos trabalhadores reclamam do cheiro nojento, dizendo que nunca irá se acostumar com o cheiro. Avisando toda a equipe, o servo diz para se prepararem, pois irá abrir os portões. Ele passa o cartão de acesso, liberando a passagem. Dentro do local, existem montanhas de corpos e restos de monstros. O líder dá a ordem para todos entrarem em posição. Em meio às montanhas de restos, vários slimes circulam, se alimentando da mana contaminada. Isso faz com que eles virem monstros de baixo grau, nomeados de slimes contaminados. Na retaguarda da equipe, Kim diz que a base para o processo de purificação de mana e dos monstros começa com os slimes contaminados. Embora sejam fracas em combate, o motivo de serem difíceis de lidar é pelo fato delas não morrerem se não acertarem seu núcleo de mana. O líder dá a ordem para todos encontrarem o núcleo de mana. Um dos limpadores reclama da dificuldade de encontrar o núcleo dos monstros, e falam que desse jeito irão ser contaminados pela mana. Quando o protagonista dispara em direção a eles, que estão totalmente presos pelos slimes. Se aproximando, Kim diz para eles se afastarem dos slimes, um deles olha para cima sem entender o que estava por vir. Em outro instante, o protagonista salta na direção deles e prepara um golpe. O rapaz fica desesperado com a situação. Kim diz que não se responsabiliza pelo que está por vir e desfere um golpe no slime à frente do rapaz. Na cena seguinte, o protagonista conseguiu acertar o núcleo do slime com precisão, assim finalizando o monstro e desmaiando o rapaz, que achou que nunca mais teria filhos. Sorrindo, ele diz que está perfeito. Olhando para o rapaz desmaiado, ele diz estar só começando. Com passos rápidos, ele avança em direção aos outros slimes, cortando-os simplesmente ao passar por ele, e acertar os seus núcleos com maestria. Vendo as ações do protagonista, todos do grupo ficam espantados, pois não sabiam que ele tinha essas habilidades de conseguir matar os slimes com um único golpe. Enquanto isso, ele avançava contra um slime gigante com um sorriso imenso em seu rosto. Ele pensa que é claro que ele consegue. 2 dias atrás, vemos o Kim procurando algo pelo chão com bastante atenção. Ele encara o chão averiguando cada centímetro quadrado. Outras pessoas o viram fazendo isso e pensaram que ele era uma pessoa doente, e que não deveriam interagir com ele. Depois de procurar bastante, ele avista algo ao longe, e o item que ele estava procurando era uma moeda de 500 wones. Assim que ele adquiriu a moeda, uma janela do sistema apareceu e disse que ele obteve a característica Caçador de Tesouro. Ele fica animado com a obtenção e fala que essa é a característica mais importante para os guerreiros Kings. Dançando e se balançando de um lado para o outro, ele grita que finalmente achou 500 wones, enquanto outros se afastavam, achando que ele era louco. Enquanto ele segurava para não vomitar, ele pensava que isso é necessário para realizar a tarefa de limpeza. Vemos que ele se encontra em meio ao lixo e vomita dentro da lixeira. Horas depois, a janela do sistema informa que o protagonista adquiriu a característica Resistência à Contaminação. Respirando pesadamente, ele reclama que essa característica foi difícil de se obter. O protagonista diz que obter características neste mundo é igual ao jogo, basta cumprir certas condições. Depois de trabalhar duro para conseguir as características, ele verifica a janela do sistema para ter mais informações. Ele explica que é possível ter 6 características no total. Vemos que ele equipou resistência à contaminação, vigor, força, caçador de tesouros, regeneração de ferimentos e síntese. Você pode trocar de características quando quiser, ativando e desativando. A característica Caçador de Tesouros dá a possibilidade dele ver o ponto fraco dos oponentes que enfrenta e graças a isso, ele pode ver claramente o núcleo dos slimes. Desferindo um golpe decisivo no slime gigante, ele acerta o núcleo. O monstro explode, espalhando seus restos com mana contaminada para todo lado. Os outros membros da equipe tomam cuidado para não serem atingidos pela gosma contaminada. Mas isso não vale para o protagonista que está coberto de gosma, dizendo que todo o esforço valeu a pena, pois não é contaminado por causa da característica resistência à contaminação.
Com um sorriso psicopata, ele diz que a especialidade do guerreiro Kim é a melhor. Depois da limpeza, um ônibus leva os trabalhadores para a empresa, e o protagonista, cansado, reclama que mesmo com a ajuda das características, trabalhar o dia todo cansa. O rapaz com mutação de ouriço diz ao protagonista que graças a ele, todos estão indo embora mais cedo e que só de ver ele fazendo aquilo foi incrível, e pergunta se o protagonista está esperando o despertar dele como servo. Ele responde que não é isso e que sabe trabalhar com uma pá por ter servido no exército. O ouriço diz que isso é incrível, enquanto chifres começam a surgir em sua cabeça. Percebendo isso, o protagonista pensa que a mutação dele está piorando, porque foi exposto a muita mana contaminada. Preocupado com ele, Kim diz que ele não parece bem e pede para ele tirar o dia de folga. Ele diz que está tudo bem, porque prefere virar um mutante do que ficar devendo. O protagonista entende e pensa que faz sentido, porque não existe outro motivo para as pessoas estarem naquele tipo de trabalho. 4 dias depois, a equipe termina de realizar a limpeza na masmorra, os outros integrantes não conseguem segurar a ânsia de vômito que acompanha o mau cheiro. Olhando para trás, Kim vê os seus companheiros vomitando e tendo incômodos por conta da contaminação. O ouriço vomita no chão e reclama de dores na cabeça. Kim percebe a situação e pensa que tinha avisado a ele para não passar do limite. O líder veado, lá ele, diz que o protagonista parece estar pronto para a próxima e pergunta se ele é assim por ser novo demais. Ele disse que não pensava que ele iria conseguir cumprir o contrato e diz bom trabalho. O protagonista diz que só conseguiu graças à equipe. Mas em pensamento, ele diz que graças às características que ganhou como limpador de masmorras, esse trabalho parece ser fácil demais. Olhando para o líder, ele pensa que ele parece acostumado com isso, afinal, ele é um rank R. Quando algo faz um barulho estranho, e o Kim vira para prestar atenção. Vemos que o ouriço está parecendo o Blanca do The King of Fighters. Os colegas de equipe, preocupados, perguntam o que está acontecendo. O líder, já sabendo o que está prestes a acontecer, corre na direção dos envolvidos. O protagonista entende o que está acontecendo e fica baqueado com isso. O líder de equipe pede para que o ouriço se controle e manda para que os outros saíssem de perto. Com espinhos saindo de sua pele, ele olha para trás, com os olhos vermelhos e então, uma explosão acontece, tão forte que joga detritos para o ar. Impressionado com a pressão, Kim pensa que alguma coisa vai dar errado. Segundos depois, um monstro 4 vezes maior que o protagonista aparece frente a ele. O rapaz que era um camarada há minutos atrás, agora virou um ouriço mutante. Olhando para o líder nocauteado no chão, ele vê que o ouriço perdeu totalmente a sanidade e que se não deterem ele, alguém provavelmente vai morrer. E olhando as características que ele tem equipado, ele pensa que essas não são as melhores características para uma luta e sim para o trabalho de limpeza. Não importa o quanto pense, não sabe como prosseguir. Olhando para o ouriço mutado, ele só consegue pensar em uma coisa, que ele está encurralado. Ele se prepara e deixa o like, se inscreve e comenta, continuação para ver o que vai acontecer. Não importa como vemos, Kim está totalmente sem escapatórias. O ouriço ataca o protagonista, e com um golpe no rosto, ele é lançado longe, enquanto cuspia ketchup. Em alta velocidade, ele faz um strike nos lixos com seu corpo. Traumatizado pelo golpe repentino, ele pensa que a diferença de poder é muito grande e a possibilidade de morrer é muito grande. O sistema o recompensa com uma característica de resistência. Enquanto vê a janela de status, ele pensa que ainda não acabou, ele pode trocar as características para ficar mais apto para o combate. Vendo as características, ele procura aquelas que o ajudarão a sobreviver a essa situação. Ele diz que a característica força vai se provar útil. O coração de mana vai o ajudar a controlar a mana. A resistência vai ajudar a reduzir todo o dano tomado. A absorção de mana vai o permitir a absorver a mana, e a respiração profunda concede uma maior regeneração de mana. Por último, a última peça do quebra-cabeça, a resistência à corrupção.
Com todas as características montadas, Kim se prepara para o combate, dizendo para que o ouriço venha para cima. O ouriço pega velocidade e corre na direção do protagonista. Gritando e correndo na direção do Kim, ele se aproxima a cada passo. Ele se prepara, enquanto uma energia começa a se acumular em sua pá. Ele ativa a característica Força, que ativa o poder de ataque em 10 vezes. Uma energia verde acumula em sua arma, e com todo esse poder, ele desfere um golpe no ouriço que o manda voando, como um home run em um jogo de beisebol. Vendo o que conseguiu fazer, ele fica feliz, pensando que dessa forma vai dar certo. No ar, o ouriço ainda estava atordoado, e quando recupera a sanidade, ele toma o Sonic como referência e começa a girar, fazendo uma bola de espinhos. O protagonista vê isso e fica incrédulo, sem entender o que ele está fazendo. Ele se aproxima, e Kim fica sem o que fazer, só esperando o momento do impacto. Inesperadamente, o ouriço rebate em uma pedra, e ele voa por alguns instantes, e o protagonista fica ainda mais assustado, clamando por piedade. O ouriço não quer saber das súplicas dele, e o acerta em cheio, destruindo parte do chão no processo. Depois de desferir o golpe, ele para o giro arranhando o chão. Mas pela cara do ouriço, aparentemente, não saiu como ele tinha planejado. O protagonista salta do buraco de onde foi enterrado, ele conseguiu sair dessa situação graças à característica de resistência, que amplifica a defesa em 10 vezes. No ar, enquanto prepara um soco, o protagonista diz que mesmo com a característica de resistência, ainda dói como se não a tivesse. Mas ele entende que se parar de reagir, será morto na mesma hora. Desferindo mais golpes, ele pensa que não tem escolha a não ser continuar lutando. Enquanto batia no ouriço, um dos seus espinhos está posicionado de maneira estranha. E antes de perceber, esse espinho é ejetado, e vai em alta velocidade em direção ao rosto do Kim, que consegue desviar no último momento. Mas a esquiva não valeu de nada, pois o ouriço manda múltiplos espinhos que atingem o protagonista em cheio, que não consegue se defender. Depois de ser atingido várias vezes, Kim cai no chão, cheio de espinhos cravados em seu corpo. Ele pensa que precisa aguentar mais um pouco. Mesmo ferido e cansado, ele continua avançando em direção ao ouriço. Novamente, ele prepara um soco, com a intenção de acertar ao inimigo. Segundos depois, vemos uma cena de roupas rasgadas e ketchup jogados no chão, estes provêm do protagonista. Sua mão foi inteiramente obliterada e sem meios de se defender. O ouriço se aproveita da abertura e desfere mais disparos na direção do protagonista. Todo o seu outro braço, anteriormente intacto, é separado do restante do corpo. Ele grita no chão, com uma dor excruciante, enquanto o ouriço prepara o golpe final para acabar com a luta. Tentando procurar maneiras de sobreviver, ele pensa que não consegue vencer essa batalha como um guerreiro Kim. O punho do monstro se aproxima rapidamente do protagonista, e o impacto gerado pelo golpe é forte o suficiente para fazer parte do chão ser ejetado para o céu. Nas memórias do protagonista, ele está jogando e na tela, o seu personagem está cercado por trolls. E ele pensa que na época em que jogava o jogo, tudo era fácil. Pois tudo o que precisava era dar um único clique na tela para caçar os monstros. Ele nunca pensou que um dia sentiria o que o personagem sentia ao desafiar monstros. Ele simplesmente fez os personagens passarem por situações extremas sob o pretexto de treinamento eficiente. Mas quando o seu sangue pinga, ele sabe quanto sofrimento custa para obter uma mera característica, por mais simples que seja, enquanto segurava o punho do mutante. Rapidamente após essa reflexão, ele golpeia o ouriço novamente. O golpe é tão forte que o monstro voa na direção oposta. Dizendo que tinha demorado, Kim recebe outra janela do sistema, dizendo que a característica músculo mutante foi ativada. Vemos que agora, o protagonista também fez o uso do suco, estando totalmente bombado com seus músculos mutados. Vários metros à frente, o ouriço colide com o chão. Neste meio tempo, o protagonista explica que o motivo por atacar de forma tão descuidada foi por causa da característica obtida quando se ultrapassa o limite das características, coração de mana e força, ativadas ao mesmo tempo, você consegue obter o músculo mutante.
Já preparado para continuar a luta, o ouriço avança novamente em direção ao Kim. Golpeando o protagonista, o ouriço tem o seu golpe defendido. Rindo da situação, Kim revida o ataque, dizendo que essa estratégia não vai mais funcionar com ele. Desafiando o mutante a continuar batendo nele. Seguindo o conselho, o ouriço cobre o seu punho de espinhos e golpeia o protagonista em cheio, o afundando no chão. Vários buracos estão pelo corpo do protagonista, enquanto ele pensa se o ouriço ainda não estava usando toda a sua força. Mas inesperadamente, dos buracos onde faltavam partes do protagonista, uma massa começa a se manifestar. Alarmado e curioso, o ouriço assiste à cena. Outra janela do sistema avisa ao Kim que ele obteve a característica Corpo Mutante. Levantando para mais um round, Kim se prepara para continuar. Cheio de vitalidade, Kim agradece ao mutante, dizendo que ficou mais forte graças a ele. Sem dar pausa, o ouriço avança novamente em direção ao Kim. Ambos se encontram e disputam a força dos dois. Enquanto a luta se desenrolava, o líder de equipe começa a despertar, e se pergunta o que está acontecendo e por que está tão barulhento. Olhando para frente, ele vê a cena do Kim e do mutante trocando golpes de igual para igual. Em choque, ele se pergunta se aquele é realmente o Kim. Vendo o corpo mutado, ele se pergunta se ele é realmente humano, para poder lutar de igual para igual contra um mutante. Depois de vários golpes, ambos são jogados para lados opostos. Caído no chão, Kim pensa que não foi tão fácil. O tamanho dele ficou parecido com o mutante, porém, nesse ritmo, ele ficará em desvantagem. Furioso, o ouriço grita, indicando a continuação da luta. Rangendo os dentes, Kim pensa que não tem escolha. Enquanto o ouriço vinha como Sonic em sua direção, ele ativa a resistência à contaminação, e dizendo que teria que acreditar em si mesmo, ele apaga a característica. Ele começa a virar um mutante também, e o líder vê a cena e fica alarmado. O corpo de Kim fica cheio de protuberâncias e veias saltadas, sua pele começa a mudar de cor, e seus olhos começam a perder a sanidade. Depois de transformado, ele grita, mostrando a sua força. Instantaneamente, um círculo mágico aparece acima de sua cabeça, e logo após, ele cospe um feixe concentrado de poder na direção do ouriço. Esse poder era muito forte, e o adversário tenta se defender. A arena não consegue conter o feixe de energia e atravessa para fora. Vendo esse poder extraordinário, o líder pergunta o que diabos está acontecendo. E cheio de energia, o mutante que o protagonista havia se tornado olha na direção do líder. O líder se pergunta se enquanto lutava contra um mutante, o protagonista foi induzido a uma mutação também, e se pergunta como isso é possível. Vendo como Kim se tornou o líder da equipe, se pergunta o que diabos é o protagonista e que precisa sair dali imediatamente. Olhando para trás, ele percebe que sua fuga silenciosa foi frustrada. O mutante, então estica a sua mão para o líder, ele fica parecendo um inseto referente à mão de Kim. Aceitando ao seu destino, ele fecha os olhos, esperando o impacto. Depois de parar por um instante e não ser atingido, ele abre os olhos. E no local onde estava o monstro mutante, agora está o protagonista na forma humana. Vendo isso, o líder se pergunta se ele realmente voltou a ser humano. Sem forças, ele cai no chão, suspirando e cansado, ele diz que finalmente conseguiu. Em seu pensamento, ele diz que a resistência à corrupção é a última linha de defesa. Se você está em possessão da forma mutante e dos músculos mutantes e simplesmente apaga a resistência à corrupção, imediatamente, você recebe a característica mutante. A crença comum é que assim que se torna um mutante, você não consegue voltar ao normal. Mas Kim sabia que existia a possibilidade de voltar a ser humano. Sabia que se ele conseguisse mudar a característica, contanto que fosse capaz de pensar racionalmente, pelo menos um pouco, você poderia trocar a característica na janela do sistema. Em meio à loucura que a mutação proporcionava, ele conseguiu manter o pensamento de trocar a característica. E antes de atingir o líder de equipe, ele realmente trocou a mutação por resistência à corrupção. Parte da arena onde estavam foi completamente destruída na luta entre os dois mutantes. Kim parece estar exausto da batalha anterior,
Encostado em uma pilha de lixo, ele reclama que enquanto se transformava, parecia que todos os ossos e músculos estavam se movendo pelo corpo, e diz que nunca mais quer passar por essa experiência. Levantando, mesmo com o cansaço e tremendo pelo desgaste, ele caminha na direção do cadáver do ouriço que tem em sua boca uma esfera roxa cintilante. Kim pega essa esfera e olha atentamente os detalhes dela. O sistema indica que o anfitrião obteve um núcleo de mana de nível 1. Fazendo uma careta parecida com um Oni, ele diz que todo o esforço valeu a pena, pois pegou algo valioso. Se animando pela conquista, ele dança, dizendo que com certeza é lucrativo fazer esse trabalho de limpeza. Aproximando-se do protagonista, os outros membros da equipe perguntam se ele realmente está bem. Dizendo que ele se tornou um mutante, eles perguntam o que realmente aconteceu. Olhando para a expressão deles, Kim pensa que vai ser irritante se houver algum rumor estranho a respeito dele. Ele responde que meio que se arriscou, apostando que conseguiria voltar a ser humano novamente, e que foi sorte esse desenvolvimento. Não acreditando nessa explicação, ele tenta dizer que foi muito estranho, mas Kim coloca várias esferas de nível 0 em sua mão, agindo como suborno. Virando as costas para o colega, ele diz que quer voltar para a empresa, e que precisa de um pouco de ar fresco. Olhando para eles, Kim se pergunta se, como salvou a vida deles e ainda os deu uma recompensa, eles manterão segredo a respeito desse acontecido. Com uma cara suspeita, o líder de esquadrão não diz nada. No outro dia, no escritório do diretor, o diretor vitimiza o protagonista, dizendo que ouviu dizer que ele passou por certa dificuldade e que deve ter sido terrível. Respondendo de maneira educada, ele diz que realmente foi duro no final. Lá ele, pensando o porquê do diretor estar babando o ovo dele do nada, lá ele. O diretor diz ao Kim que ele deveria ter dito que era um super-humano, porque eles teriam dado para ele um trabalho apropriado ao invés de limpeza. Bebendo café, ele pensa que o diretor acha que ele é um super-humano. Ele explica que em Arcane Seul, um super-humano desperta uma habilidade, permitindo-os obter uma mana poderosa, e que em um mundo como esse, onde a força é poder e autoridade, super-humanos são basicamente nobres. Ele pensa que faz sentido que o diretor ache que ele é um super-humano, afinal, você precisa ser um super-humano para derrotar mutantes, apesar dele ter conseguido derrotá-lo por causa das características. Interrompendo a sua linha de raciocínio, o diretor diz que ele deveria pagar pela limpeza que Kim realizou. Ele responde que seria legal, enquanto em pensamento, ele diz que deixará que ele pense que ele é um despertado. Dividindo o dinheiro, ele diz que ele limpou 5 regiões e o escritório fica com 20% em taxas do total de 50 milhões de wones. Se dividirem essa quantidade igualmente entre as pessoas que estavam no grupo, o pagamento dele ficará em 5 milhões. Porém, colocando mais dinheiro sobre a mesa, o diretor diz que vão fazer as coisas diferente dessa vez, ele diz que só vão pegar 5% de taxa dele, e dar um bônus ainda. Sobre a mesa, estavam 12 milhões de wones, e o protagonista fica espantado com aquela quantia. O diretor diz que estão ansiosos para continuar com o Kim. Fazendo outra careta de Oni, ele diz que com certeza deve ser legal ser um super-humano. Saindo da sala, ele se pergunta como ele deve gastar todo esse dinheiro. Abordando o Kim no corredor, um dos membros do grupo diz que Kim parece bem-humorado. Ele diz que o protagonista deve ter recebido um bom pagamento. Ele responde que sim, afinal, terminaram o trabalho. Se aproximando mais, o membro diz que a razão pela qual ele está ali é porque queria pedir um favor ao Kim, enquanto ele esconde o dinheiro que havia recebido. Tentando se explicar, ele diz que a esposa dele está doente e pede ao protagonista dinheiro emprestado. Ele se desculpa por pedir esse tipo de ajuda, mesmo que tenham trabalhado só uma vez juntos. Franzindo a testa, Kim pensa que essa não é uma boa ideia, ajudar os outros quando não os conhecem pode ser um golpe. Olhando para o rapaz inclinado, ele pensa que, quem sabe quando ele pode acabar o esfaqueando pelas costas, e que é difícil até dele conseguir se sustentar. Entretanto, apertando a mão do rapaz, ele pede para que ele não faça isso, pois ele é mais velho que ele e apesar de não ser muito, Kim entrega a ele vários núcleos de nível 0, pensando que se sentia mal de ignorar o sofrimento do próximo.
Mais tarde, naquele dia, o rapaz se encontra em um beco, rindo maliciosamente. O rapaz diz que Kim é um idiota completo, pois só porque ele fingiu ser um velho pobre, ele deu para ele vários núcleos. O rapaz não está sozinho. Junto com ele, se encontravam todos os outros representantes do antigo grupo. O líder pergunta ao rapaz se Kim é novo neste tipo de coisa. Confirmando, o rapaz diz que aposta que Kim teria dado mais dinheiro se ele dissesse que o filho dele também está doente. O rapaz diz que o mais irritante é que o escritório pagou mais para ele do que para os outros. Comparado a ele, os outros receberam uma esmola. O líder diz que ele não é um super-humano, e fala que darão uma lição no protagonista. O rapaz pergunta se ele tem uma boa ideia e rindo ele responde que é óbvio. Enquanto o protagonista dormia tranquilamente, o líder diz que sabem o segredo que Kim tem. Então, eles têm a responsabilidade de ensinar a ele. Com uma expressão maléfica, ele complementa: o quão assustador pode ser esse mundo. Dias depois, o protagonista se encontra em um hotel, desfrutando do dinheiro adquirido. Enquanto recebia massagem, ele dizia que o dinheiro é com certeza o melhor amigo e que por causa dele, está tendo uma vida tão boa que nunca achou que teria, dizendo que o jogo é definitivamente melhor que a realidade. O massagista pressiona o bíceps do Kim, o que ocasiona uma cãibra. Olhando para o braço, Kim pensa que tem 3 dias que ele está descansando nesse hotel e mesmo assim ainda dói. A partir de agora, ele terá que pensar 2 vezes antes de usar qualquer característica relacionada a mutante. Ele explica que mudar de característica não é algo onipotente quanto ele pensava. O corpo muda. Dependendo das características, a severidade dos efeitos colaterais aumenta quanto mais o corpo muda. Bufando, Kim diz que o problema é se ele realmente vai conseguir sobreviver limitando o uso das características. Olhando para a piscina, Kim avista um grupo de homens vestidos formalmente. Enquanto outro homem tatuado desfruta dos benefícios do hotel, ele diz que essas pessoas parecem pertencer à gangue Punhos de Ferro, e que eles ainda parecem agir com um tom de arrogância. Em Arcane Seul, a cidade é dominada por gangues locais e não pelas leis. É natural, já que tem muitos monstros por aí e as pessoas precisam depender de super-humanos. O protagonista diz que pelo menos, ele conseguiu sobreviver à primeira parte, mas seria idiota só depender das características em um lugar tão perigoso. Dando outro sorriso estranho, ele diz que se tudo se resume a itens, basta comprar tudo, pois dinheiro não é problema. No fim da tarde, naquele dia, Kim se encontra em uma loja, e a recepcionista pergunta se ele está ali para vender algumas coisas. Kim responde que sim, pois tem alguns subprodutos de monstros. A recepcionista olha para as roupas do protagonista e diz que dirá com antecedência que aquele estabelecimento não compra nenhum núcleo de nível 0. Kim responde que tem ciência disso. Ele abre a mochila, dizendo que gostaria de vender algo mais caro. Mostrando o item à recepcionista, a mesma fica espantada com o que vê, uma esfera azul brilhante. Babando e com um brilho nos olhos, ela pergunta se aquilo é realmente um núcleo de nível 2. Satisfeito com a reação dela, Kim diz para olhar atentamente. Em pensamento, Kim fala que é bom vê-la tão surpresa, pois o esforço que ele teve no hotel valeu a pena. Ele explica que fundiu todos os núcleos de nível 0 no núcleo de nível 1 e por pura sorte, ele conseguiu um núcleo de mana de nível 2. Rindo de satisfação, Kim diz que o preço muda com os níveis, então ganhará mais com essa façanha. A recepcionista paga ao Kim pelo núcleo, 4,77 milhões de wones. Aproveitando que está em uma loja, Kim pergunta à recepcionista se eles vendem alguma arma ou armadura. Ela responde que sim, pedindo para acompanhá-la. Entrando na sala, ele fica surpreso, pois, naquela sala tinha todos os itens básicos que ele utilizou no jogo. A moça diz para o Kim ficar à vontade, e ele diz, com um sorriso estranho, que está na hora de se equipar. Ele sai da loja com uma mochila cheia de equipamentos e rifles de assalto. Kim fala que agora que tem armas, finalmente parece que está no Arcane Seul. Mas enquanto caminhava, alguém chama sua atenção e ele olha para quem o chamou. Uma garota bonita pergunta a Kim se ele é um mercenário, dizendo que precisa de ajuda. Abanando as mãos, Kim diz que não era um mercenário, pedindo a ela que procure outra pessoa. Oferecendo várias notas de 10 mil wones, a garota diz que ela está na cidade por causa de uma viagem de negócios, mas a gangue do Punho de Ferro assusta, pedindo que o protagonista acompanhe até o alojamento onde ela está hospedada. Olhando para a quantia de dinheiro, 500 mil wones, ele diz que é muito por um pedido de escolta, mas talvez deva aceitar, já que está armado e equipado. Colocando a mão em seu ombro, Kim diz que não consegue ignorar uma garota em perigo. Sorrindo, ele diz para não perderem tempo e ir em frente. Depois de um tempo,
Eles caminham por lugares parecidos com a periferia. Subindo as escadas, a garota diz que estão quase lá, indicando o caminho. Kim pensa o porquê dela estar ficando em um lugar tão estranho como esse, pois não há nem mesmo uma formiga no chão, quem dirá pessoas. Dobrando a esquina, a garota diz que é nessa rua. Subindo atrás dela, Kim se inclina para ter visão da situação da rua, mas olhando na direção, ele vê pouco a garota, que diz que estão quase lá, ó chamando para mais perto. Coçando a cabeça, Kim diz que está muito escuro e que não consegue enxergar nada. De repente, sua íris emana um brilho amarelo dourado e uma janela do sistema indica que ele obteve uma característica chamada visão noturna. Ao adquirir a característica, ele consegue ver melhor e olhando para a mão da garota, ela segurava um revólver. Apontando a arma para o Kim, a garota diz que ele é muito mais cuidadoso do que ela esperava. Sem entender a situação, Kim se pergunta se é realmente uma arma, perguntando quem é essa mulher e se essa é uma armadilha. De repente, o líder surge atrás do protagonista, perguntando onde ele está indo. Kim gagueja, tentando formar palavras, mas o líder o interrompe, dizendo que foi bom reencontrá-lo, ainda mais nessa situação. Acuado, Kim pergunta o que fez para merecer isso. O líder responde que ele não fez nada, só parece idiota bastante, ó chamando de ingênuo. Não perdendo tempo, Kim passa pelo líder e corre em disparada para tentar escapar, derrubando os cúmplices no caminho. Com medo de perdê-lo de vista, o líder dá a ordem para atirar nele. A bala viaja com uma velocidade considerável e atinge Kim nas costas. Perdendo suas forças, ele cai pelas escadas. Indo ver como Kim estava, o líder pergunta por que diabos ela atirou nas costas, pois era para ter atirado nas pernas. A moça diz que foi melhor fazer isso do que ele ter fugido. O líder fala que acha que Kim está morto. Ele diz que o protagonista voltou a ser humano depois de ter se tornado mutante, então é impossível ele estar vivo. Sem respeitar a integridade de Kim, ele diz que podem vender o cadáver dele para ser estudado por magos, mas poderiam ter ganho mais se o capturassem vivo. O rapaz que tinha mendigado para ele diz para pegarem a bolsa e os equipamentos do Kim primeiro. Coçando a cabeça, o líder diz que já que ele morreu, o único jeito é fazer isso. Porém, quando olham para o cadáver, tudo o que viram foi uma poça vermelha. Assustados, eles se perguntam para onde foi o corpo dele. Em um instante, um deles é acertado. Com medo e no escuro, eles se perguntam o que diabos foi isso. O líder pergunta se ele ainda está vivo, com suor escorrendo na sua testa. Com os olhos cor amarelo-ouro, Kim diz que pode apostar que ele está vivo. Equipando características que vão ajudá-lo na luta, ele diz que não vai morrer para alguém que paga gentileza com traição. Em pensamento, Kim diz que ainda bem que saiu da loja já vestindo um colete à prova de balas. Graças a isso, ganhou mais uma característica que precisava. Quando caído, o sistema informa que Kim obteve a característica fingir de morto. Voltando ao presente, todos da equipe estão desesperados sem conseguir enxergar nada, se perguntando onde está Kim. Se aproximando por trás do líder, Kim pergunta se ele está o procurando. Sem dar tempo dele responder, Kim direciona um soco para o líder, dizendo que, já que salvou a vida dele, tem todo o direito de tomá-la, ó chamando de filho de uma moça da noite. O soco de Kim atinge a face do líder antes mesmo de terminar a frase. Com esse golpe, o líder de equipe cai no chão, limpando a cara, ele franze a testa. Chamando Kim de arrombado, o líder tenta chutá-lo e o mesmo desvia. Irritado, ele diz que o líder deveria ter ficado grato por tê-lo salvado. Enquanto desfere mais um soco no líder, ele pergunta se ele acha que tentar matar seu salvador é a coisa certa a se fazer. O líder cai no chão e, sem perder a oportunidade, Kim prepara um chute, sem dar tempo de resposta. Antes de seu pé alcançar ao líder, um disparo é ouvido. A garota que atirou pergunta ao líder se ele está bem e consciente. Olhando para o ferimento causado pelo disparo em seu braço, ele pensa que foi muito descuidado. Ele pensa que em Arcane Seul, as coisas mais assustadoras não são os monstros ou mutantes, mas sim, as pessoas. Colocando a mão em um coldre, ele diz que foi muito ingênuo e confiou facilmente nas pessoas. Tirando uma pistola do coldre, ele diz que não vai cometer esse erro novamente. Ele dispara na mão da garota, para retirar o armamento dela e no ombro do outro comparsa, dizendo que não cometerá o mesmo erro novamente. Com os dois debilitados, Kim diz que já chega. Pensando bem, Kim diz que é melhor matar o líder, só por precaução. Algo anda pelas paredes e saltando para cima do protagonista. Ele tenta acertar um chute. A perna do líder se aproxima do rosto de Kim, o chute o acerta em cheio, jogando para trás e o desarmando. Olhando para as pernas do líder, ele percebe que elas se transformaram. Olhando para ele, o sistema indica que, agora,
Ele é um despertado, super-humano, nível 1. Em pensamento, ele imagina se realmente ele conseguiu despertar nesse momento e se tornou um super-humano. Ele reclama como os desenvolvedores fizeram um péssimo trabalho. Kim explica o despertar humano. Ele diz que todos os personagens do jogo são capazes de passar pelo despertar de super-humano. Isso é considerado um sistema de crescimento básico no jogo. Voltando para o momento atual, ele diz que no mundo de Arcane, um despertado nível 1 é forte o suficiente para suprimir um civil armado com rifle automático. Olhando para o líder, ele fala que, em outras palavras, Kim tem que lidar com um super-humano com nada além de seu corpo. Em um piscar de olhos, o líder some da vista de Kim. Ele fica assustado com essa velocidade e lembra das características do sistema. As características do servo são movimentos estereoscópio e chute. O movimento estereoscópio pode usar a elasticidade incrível de sua perna para se mover livremente em qualquer direção. Atento a essa habilidade, ele olha na direção do líder de equipe, que neste momento, está andando pela parede como um cabrito. Gritando que iria matar o Kim, o líder de equipe direciona um chute mortal a ele. O protagonista só pensa em desviar desse ataque. O líder cai como um meteoro onde Kim estava, e por pouco, ele consegue desviar. Vendo que ele saiu ileso, o líder pergunta se ele realmente conseguiu desviar. Avançando novamente, ele diz que o protagonista não vai conseguir desviar dessa vez. Chegando perto o suficiente, ele chuta Kim, acertando em cheio. Sorrindo por ter acerto o chute, ele fica feliz. Mas Kim diz que não tinha intenção de desviar desse golpe, o que faz ele perder o brilho. Quando a poeira baixa, vemos que Kim segurou o golpe com um bastão. Chamando o líder de animal, ele pensa que foi bom ter comprado esse bastão expansível. Horas atrás, na loja de equipamentos, Kim diz que comprar uma arma vale a pena, mas, já que o guerreiro Kim é um personagem de classe guerreiro, mesmo que ficasse mais forte, tem um limite para o quão efetivamente ele consegue manejar uma arma. E por precaução, ele pega uma arma da classe de guerreiro. Por fim, ele escolhe o bastão. Voltando para o presente, ele pensa que cada personagem tem armas e características que são mais efetivas para sua classe. É por isso que para vencer contra o servo ele precisa usar uma arma de curto alcance e características adequadas para um guerreiro. Abrindo distância, ele revida balançando o bastão. No meio do caminho, o bastão expande o seu tamanho, que acaba por atingir ao líder. O sistema indica que Kim obteve uma característica, o ataque. Olhando para seu bastão, lá ele, imbuído em magia, ele fica feliz por obter uma característica específica para sua classe. Aproveitando essa brecha, ele começa a executar vários golpes de sua classe: corte para baixo, para cima, estocada e corte lateral. Aproveitando essa brecha, o líder tenta chutar o protagonista. Percebendo que ele não conseguiria desviar, ele diz que não irá parar depois de ir tão longe. E mesmo que quebre um osso, ele vai continuar atacando. Uma troca equivalente acontece entre os dois. Porém, a arma de Kim começa a emitir uma aura e o sistema indica que ele obteve a característica combo. Ele sorri, dizendo que estava esperando por isso. Atacando o líder várias vezes, dizendo que já tem tudo o que precisa para o nível básico, ataque e combo. Enquanto Kim batia e o líder apanhava, ele pedia por favor que o protagonista parasse de bater. Sem dar ouvidos a ele, Kim dá uma estocada na barriga dele e o mesmo perde a consciência com esse ataque. Com ele desmaiado no chão, Kim comemora por ter derrotado um servo despertado nível 1. Com a mão para cima, ela começa a esquentar, evaporando a chuva. Olhando para as palmas, Kim se pergunta que sensação é essa, dizendo que o corpo inteiro está doendo, mas mesmo assim ele sente algo transbordando dentro dele. Tentando segurar a dor, ele prevê que está passando pelo despertar, quando uma coluna de energia, proveniente do Kim, agora, brilhando em dourado, todo o corpo dele está envolto em energia e uma janela do sistema indica que Kim se tornou um super-humano. Rapaziada, meus cumprimentos. Para quem não se lembra, o protagonista está imbuído daquela energia dourada que era proveniente da evolução que ele teve. Ele olha para sua mão cheia de energia e cerra os punhos. Ele levanta a mão para cima e diz que finalmente se tornou um super-humano. De novo, ele faz aquela cara estranha de quem tá totalmente satisfeito com o que acabou de acontecer. Quando do nada, chega um carinha e pergunta se ele realmente fez isso. Kim olha para trás rapidamente para tentar ver quem foi que falou aquilo. Quem chamou a atenção do protagonista foi um cara todo de terno, com um braço mecânico e com uma minigun pendurada em seu ombro. Olhando para ele, Kim se lembra que ele é o Punho de Ferro, o segundo personagem básico jogável em Arcane Seul depois do Guerreiro Kim.
As características dele têm como base soldado, que usa armas de fogo como sua arma primária. Ele é especializado em tiro com armas de projéteis. O problema é que esse personagem é responsável pela gangue do Punho de Ferro no submundo. Em pensamento, Kim diz que provavelmente ele está no território deles e que pode ter acidentalmente provocado a atenção deles. O Punho de Ferro se aproxima e pergunta para ele se ele percebeu no quintal de quem ele está brincando. O Kim, mais uma vez acuado, responde que foi atacado e só não poderia morrer ali, por isso que ele revidou. O Punho de Ferro engatilha a pistola e pergunta ao protagonista se quem encurralou eles são mais assustadores que a gangue do Punho de Ferro. Kim olha para as armas e fala que não conseguirá lutar nessa condição. Se lutar, morrerá por nada. Colocando a arma em seu peito, o Punho de Ferro diz que Kim fez a escolha errada. Com uma cara séria, o Punho de Ferro fala que vai mostrar o que ele faz quando entram em seu território sem permissão. Kim abaixa o rosto, mordendo os lábios. Ele fala que o Punho de Ferro só está se esquecendo de uma coisinha. Então, segura a arma com as mãos nuas. Direcionando ela para o seu peito, ele fala que não é do tipo de pessoa que morre tão facilmente, e puxa gatilho. O projétil atravessa o corpo dele, e o Punho de Aço fica assustado com o que ele fez. O Punho de Aço, em pensamento, fala que esse bastardo simplesmente atirou em si mesmo. Colocando a mão em seu ferimento, ele diz que isso não passa de cócegas, enquanto o sistema avisa que ele ativou a regeneração. O Punho de Ferro fala que Kim tem algumas habilidades interessantes. Sorrindo, ele fala que a regeneração é uma característica melhorada de regeneração de ferimentos, que é adquirida ao se tornar um super-humano de nível 1. Olhando para os gangster, Kim fala que se eles acharem que ele é uma presa, não terá chances, então o único jeito é blefar. Apontando para os traidores, ele fala que, como podem ver, ele não sobreviveu por sorte, e que se tentarem mexer com ele, é melhor se prepararem. Tirando o charuto da boca, o Punho de Aço diz que se lembrará do nome dele, e afirma que gostou do jeito dele. Ele fala que deixará o protagonista ir dessa vez, mas Kim terá um débito para com ele. Colocando a mão no ombro do protagonista, ele fala na orelha dele que ele sabe do que ele está falando, lá ele 1000 vezes. Kim diz que vai se lembrar disso, se perguntando se ele realmente se lembrará disso. Esticando a mão, ele fala que espera que trabalhem juntos da próxima vez. Olhando para a mão, Kim pensa que o Punho de Ferro não é o tipo de pessoa que o trairia, e talvez não seria uma má ideia construir uma conexão com ele, lá ele. Ele aperta a mão do Punho de Aço e fala que isso soa bem, dizendo que o verá em breve. Em outro dia, na cidade Jansil, a torre de super-humanos, Kim olha para os arranha-céus e diz que tinha uma noção de como os cenários se pareciam, mas vendo pessoalmente, são completamente diferentes. Olhando para todos os lados, tudo com brilho luxuoso, ele fala que tudo é completamente diferente da cidade dele. Uma garota se aproxima e agradece por estar visitando a torre de super-humanos. Toda charmosa, ela pergunta de que forma poderia ajudar o protagonista. Baqueado com sua aparência, ele pensa que ela é muito bonita, mas de alguma forma, parece familiar. E se pergunta se ela é uma NPC. A garota fala que se Kim está ali para um certificado de super-humano, ela aponta uma máquina que medirá a mana e as características. Ele agradece, e em pensamento, ele fala que não perguntou por isso, e ela o guiou do mesmo jeito. Isso mostra o quão novato ele se parece. De qualquer jeito, ele conseguiu o certificado e começará uma nova vida no Arcane Seul. Algo faz um barulho alto, o que assusta o protagonista. Outras pessoas juntam as mãos olhando para o céu, dizendo que a Santa está ali. Kim se pergunta de que Santa estão falando. Olhando para o céu, Kim vê um brilho dourado e se pergunta se aquilo não é um dirigível. Um feixe de luz desce para o solo de uma maneira exuberante. Com um olhar assustado, Kim pergunta se aquela é a ordem do ancião, e o porquê de uma boss monstro está ali. Enquanto outros louvavam a Santa, Kim se pergunta se ele está no tutorial mesmo, porque o decorrer das coisas está estranho. As pessoas estão louvando aquela pessoa como uma santa ao invés de um boss monstro. Porque o real progresso da história é revelado que a ordem é, na verdade, mais um culto disfarçado de religião. E eles começam a atacar as pessoas discriminadamente. Os cultistas perguntam se a santa está ali para medir a mana, dizendo que ela deve estar em um nível totalmente diferente. Ela entra na plataforma, e imediatamente uma explosão de mana ocorre, ofuscando a todos presentes na sala. Kim se protege da luz,
dizendo que essa quantidade de mana é absurda. Ela termina a medição com um sorriso satisfeito no rosto. Uma janela mostra que a classe dela é Santa, nível de mana 8 e camada de circuito 6. Os que presenciaram a verificação ficam animados, dizendo que ela tem um nível de mana 8 e circuito 6. Afirmam que ela deve ser uma das mais fortes no mundo. Soando frio, Kim diz que isso não era para animar ao público, mas para amedrontá-los. Ele fala que um super-humano de nível 8 pode ser comparado a um cargueiro de guerra marítimo. Esses super-humanos têm a força de uma nação inteira. E essa super-humana em específico vai destruir totalmente a cidade de Seul no futuro. Mas se ele avisar essas pessoas, provavelmente vão acusá-lo de cara mau e tacar pedras nele. Por agora, vamos só fazer a medição de mana. Provavelmente irá atrair muita atenção se um novato como ele mostrar circuitos de nível 6, então ele abaixará para 3. Infelizmente, para a tristeza do Kim, e para nossa alegria, a dita santa vira a cabeça na direção dele, parecendo estar interessada. Enquanto ele configura na tela, a santa pergunta para os guardas quem é Kim. Eles respondem que ele tem circuito 13 e parece ser um indivíduo incomum. Ela se aproxima silenciosamente por trás, lá ele, e diz que ela está vendo que o protagonista tem algumas habilidades intrigantes. Ele se assusta e diz que ela o surpreendeu. Em pensamento, ele se pergunta o porquê do boss monstro veio falar com ele. Olhando para ela que sorria friamente, ele se pergunta se ela sentiu que ele trocou as características. Para quem não lembra de onde paramos, a Santa Herege se aproximou do Kim, e ele se perguntou se ela o sentiu, lá ele, trocando de classe. Os figurantes se perguntavam o porquê da Santa conversar com alguém que parece tão ordinário. Ela segura as mãos dele, e sorrindo docemente, pergunta o nome dele, e ele responde Guerreiro Kim. Ela fala que por meio dela, ela irá batizar o Guerreiro Kim pela Ordem Anciã. Olhando com desejo, ela diz que o Ancião, o Lorde do Trono de Ouro Negro, sempre desejou poderes raros como o dele. Um selo aparece nas mãos de ambos, e ela diz para se submeter a ele e encontrar paz neste mundo infernal. Os figurantes perguntam se a primeira filha do Ancião está o batizando por si mesma. Suando frio, Kim xinga. Ele fala que se for batizado e obter a característica batismo, não terá outra chance além de se tornar um paladino da Ordem. Mas ele sabe que a Ordem Anciã perderá a guerra na cidade de Seul por figuras significantes no Arcane Seul. Apertando a mão, ele solta, pensando que desse jeito será forçado a entrar na Ordem. Vendo o que ele fez, os figurantes ficam assustados, de joelhos. Kim diz que se recusa a ser batizado. Com uma expressão impactada, ela se pergunta se ouviu errado dele. Respirando profundamente, ele diz que está falando sério. Ela fala que ele tem liberdade de escolher servi-lo ou recusá-lo. De qualquer jeito, a Ordem Anciã está de olho nele. Pegando firme em seu ombro, a Santa fala para ele não se esquecer que a partícula sagrada criou raízes dentro dele. Virando as costas, ela diz que se ele não superar a partícula dentro dele, ele não terá mais o livre-arbítrio. Ele cai de joelhos, em chamas por conta da partícula sagrada. Os figurantes se perguntam o porquê de um novato como ele se recusou ao batismo. Chamas divinas, você vai sofrer interminavelmente, queimando em dor como punição por recusar o batismo. Tentando suportar, Kim diz que estava preparado para isso, mas está doendo como se o corpo inteiro estivesse fervendo. Nos é explicado que as chamas divinas é um dos debuffs mais fortes em todo o Arcane Seul. Por causa da dor causada, isso impede que continuem com a vida cotidiana. O único jeito de viver normalmente é ir ao templo para ser batizado. Ele recusou porque pensava no futuro. Ainda queimando, ele diz que parece que morrerá logo logo. Quase perdendo a consciência, alguém joga água em sua cabeça. Abrindo os olhos, ele se pergunta quem fez isso. A garota da recepção pergunta se ele está bem. Kim pensa que ninguém ajuda alguém afetado pelas chamas divinas, porque acreditam que pode trazer azar a eles. Inspirado, ele se levanta. Se esforçando um pouco mais, ele adquire a característica resistência divina. Sentado na posição de lótus, ele fala que não recusou o batismo imprudentemente. Explicando, as chamas divinas são mais fortes dependendo da mana total do alvo. Como Kim está no nível 1, o debuff é mais fraco em comparação. Então tem algumas soluções. A primeira é obter a característica resistência divina. Trocando de característica, ele absorve mais mana para dentro de si, o que resulta em uma chama mais ardente. Assustada com isso, a recepcionista joga mais água nele, dizendo que ele consegue fazer isso. Mais calmo,
Kim fala que essa água é como a água da vida nessa situação. Respirando profundamente, ele diz que precisa focar nessa sensação de contraste entre o fogo e a água. As energias opostas começam a girar dentro dele. E como Yin e Yang, a dor do fogo e o frescor da água se misturam. Depois de realizar essa técnica por alguns minutos, ele abre os olhos, dizendo que irá extinguir essas chamas. Isso faz uma explosão de energia, que deixa a recepcionista chocada. Uma janela do sistema indica que Kim obteve a característica barreira de mana, e fica envolto em energia. Sorrindo, ele diz que realmente fez isso. Obteve a característica defensiva básica de nível 1, barreira de mana. A moça se aproxima e pergunta se ele está bem. Ele responde que sim e agradece a ela pela ajuda. Os figurantes veem isso e se perguntam se ele venceu as chamas divinas. Como isso é possível? E será que ele tem alguma habilidade roubada? Rindo da ignorância alheia, ele diz que não superou completamente. Isso é só uma medida temporária usando a barreira. Pelo menos ele se livrou da dor de queimar e as chamas negras parecem bem legais também. Kim entra na plataforma para fazer a medição da mana. Depois de alguns instantes, uma janela indica que a medição foi um sucesso. Guerreiro Kim, 22 anos de idade, nível de mana 1 e camada de circuito 6. Os figurantes admiram essa conquista, dizendo que esse deve ser o nascimento de um supernovato, então deve ser por isso que a santa se interessou. Enquanto Kim pensa que ganhou muita atenção, mas tem planos de se tornar mais forte escondido. A recepcionista o parabeniza, complementando que nunca viu ninguém começar com 6 camadas de circuitos. Indicando o caminho, ela diz que, agora vão imprimir a licença de super-humano dele. Momentos depois, ela apresenta a licença para ele, o parabenizando por se tornar oficialmente um super-humano. Chorando e fazendo uma cara estranha de satisfação, Kim diz que trabalhou duro para conseguir isso. Você, espectador, piscar automático desligado, e respiração também. Voltando à história, ela se disponibiliza para explicar os privilégios de ser um super-humano de nível 1, mas Kim responde que já sabe de tudo. Redução de impostos, direito de porte de armas, e quando subir de nível, isenção de todos os impostos, imunidade à prisão, livre acesso de todos os meios de transportes e muitos outros benefícios. Chocada, a moça diz que ele sabe muito bem. Kim responde que é por causa do jogo. Se corrigindo, ele diz que é um doutor em super-humanologia. De qualquer jeito, ele dispensa explicação sobre os direitos. Vários figurantes estão observando a conversa animados. Sem jeito, Kim pergunta se eles conseguirão sair dali sem chamar atenção. Se levantando da mesa, a moça diz que está preparada para essas situações. Kim fica impressionado e ela diz para não se preocupar e segui-la. Encapuzados, Kim agradece a moça por ajudá-lo a este ponto. Uma capa de furtividade e uma passagem secreta. Ela responde que não tem problemas, pois temos que ajudar uns aos outros depois de tudo. O sistema indica que a característica furtividade foi adquirida, ele fica feliz por ganhar uma característica de graça. Apontando para uma porta, a moça diz que basta ele andar até ali, porque só pode guiá-lo até este ponto, por causa das regras. Se curvando e agradecendo, Kim fala que é o suficiente por hoje, e ela deseja um caminho de volta seguro. Olhando para ela, ele pensa que não sabia da existência dessa pessoa em Arcane Seul. Ela é bonita e ele precisa ficar mais forte para pagar esse favor. Pegando o cartão de visitas, ele se pergunta qual o nome dela. Chocado com o que viu, ele diz que o nome dela é Beck Sorin. Esse é o nome de uma das 3 pessoas guerreiras mais fortes de rank SSR no jogo. Ela é uma berserker, então ela pode ser mais assustadora do que parece. Olhando para ela, ele pensa que tinha achado o rosto dela familiar. E como ela estava agindo docemente, dificilmente imaginaria que ela é aquela pessoa. E pensar que ela foi disso para aquilo, o que no mundo pode ter acontecido com ela. Like nesse vídeo e até o capítulo 9. Enquanto matava o último Goblin, o protagonista fala que ser um super-humano é uma merda. Ele está limpando cavernas de monstros a semana sem parar. Desse jeito, vai acabar morrendo de tanto trabalhar. Relaxando, ele diz que só terminou uma caverna e está muito cansado, reclamando da eficiência da caçada. Tudo isso é porque todas as características dele estão focadas para manter a barreira de mana. Se pudesse mudar para uma combinação mais eficiente, teria acabado de limpar a caverna horas atrás. Mas não pode por causa das chamas divinas, ele precisa de uma poção rara chamada Néctar,
para eliminar a maldição. Mas é tão caro que esse trabalho de limpeza não serve para pagar. Quando ele recebe mais uma ligação do diretor do escritório, se perguntando por que dele ser tão persistente. Antes de desligar a chamada, ele tem uma ideia, e com um sorriso estranho, diz que ele pode ser útil. Momentos depois, na agência Seonsou, o diretor elogia Kim, dizendo que ele venceu as chamas divinas sem recorrer ao batismo e é um super-humano que começou com 6 camadas de circuitos. É uma honra ter a pessoa dos rumores em sua sala. Kim responde que as coisas só aconteceram até que acabaram assim. Mudando de assunto, o protagonista pergunta ao diretor se ele encontrou o trabalho que ele havia requisitado, que responde que não encontrou nada a respeito. Encontrar aquilo é difícil porque o néctar é um remédio que só pode ser obtido por super-humanos de nível 5 ou maior. Kim levanta, dizendo que se é isso, então irá embora, mas o diretor o pede para esperar e diz que isso envolve um contrato executivo com Kim, então precisa ter garantia de que ele vai ser concluído, não importa o que aconteça. Esboçando um sorriso, Kim diz que tinha certeza de que ele encontraria uma missão com néctar como recompensa, pois está desesperado por um contrato com um super-humano. Sentando de novo, Kim pergunta quais são os conteúdos da missão. Estendendo um iPad, o diretor pergunta se ele ouviu falar da empresa número 1 em segurança. Olhando para a imagem, ele responde que nunca ouviu falar nessa empresa antes. Nos é explicado que ela é uma companhia militar privada, uma das 10 melhores no mercado. O presidente e vice-presidente são casados, ambos são de famílias de artes marciais, então as fundações deles são bem sólidas. Que então, pergunta o que poderia estar faltando para uma família tão saudável como eles fazer um pedido. O diretor responde que o filho deles está com problemas, ele já passou dos 20, e ainda não despertou como um super-humano ainda. Kim diz que pensava que ambos eram parentes de famílias marciais renomadas, e o diretor diz que existem rumores de que ele acumulou o nível 8 de mana, só não despertou ainda. Essa é a parte mais misteriosa. A condição para aceitar a missão é que precisa ser um super-humano do tipo guerreiro de nível 1 ou superior, então isso é perfeito para o protagonista. Sorrindo, o protagonista pede para ver eles o mais rápido possível. Em outro momento, Kim e o diretor se encontravam em uma mansão. O diretor diz nervoso que sabe que presidentes de empresas são ocupados, e não são do tipo que se atrasam, enquanto o protagonista apreciava a arquitetura da casa. Quando o cliente entra na sala, pedindo desculpas pelo atraso. Se apresentando, a moça diz que eles são os clientes, Junho Juju e Limiri. O diretor diz que não há com o que se preocupar, e os agradece por recebê-los. Olhando para eles, Kim percebe que eles devem ser ao menos super-humanos de nível 6. Ambos contêm uma quantidade considerável de mana. Junju diz que pode ver que essas pessoas são fracas só com o olhar. Limiri diz para ele não falar desse jeito, e se continuar desse jeito, vai mandá-lo de volta para o quarto dele. Sentando no sofá, ela pede para que os convidados se sentem, e pergunta se eles vão aceitar a missão. Kim responde que precisa checar as condições do filho deles antes de checar se uma razão específica está prevenindo que ele desperte. Batendo o punho na mesa, Young-ju grita que ele realmente acha que vai contar isso para um novato como ele. Acalmando o marido, Limiri pede desculpas, dizendo que ele fica irritado quando se trata do filho deles, dizendo que isso não é algo que eles podem contar para qualquer um, e se ele aceitar a missão, eles poderão chamar o filho deles e explicar a situação, e tem certeza de que Kim também está em apuros e precisa do néctar. Em pensamento, Kim fala que isso é um problema com os filhos deles, então eles querem manter isso confidencial, eles sabem exatamente o que ele precisa. Sorrindo, Kim diz que aceitará a missão e pede para que chamem o filho deles. A porta se abre, e um rapaz se apresenta, um pouco incomodado, dizendo ser Voljin. Kim se levanta, dizendo que é bom conhecer ele. Apertando as mãos, ele percebe que não consegue sentir nenhuma mana dele. Percebendo a luva em suas mãos, Kim elogia elas, dizendo que parecem bem legais. Voljin responde que também gosta delas, porque foi um presente e as usa como gratidão. Então, Kim fala que sabe porque ele precisa selar a mana forte que tem, deixando a família chocada. Esboçando um sorriso, Kim fala que teve certeza no momento em que viu as luvas. Embora isso envolva assuntos importantes para a família deles, ele deliberadamente estabeleceu condições para se tornar um tipo guerreiro e usou o néctar como armadilha para atrair a atenção dele. E complementa dizendo que o filho deles foi batizado pela Ordem Anciã, e a razão pela qual ele não despertou foi porque ele rejeitou o batismo e selou a mana dele para suprimir as chamas divinas. E embora eles não pudessem anunciar que ele estava lutando contra as chamas divinas publicamente, eles ouviram falar sobre um rumor que diz que um super-humano venceu as chamas divinas e decidiram procurar por ele. Chocado com a explicação, Voljin diz que isso foi incrível, não precisaram explicar nada para ele, e parece que ele é um protagonista de uma novel de detetive. Kim responde que só estava lendo a situação, mas em pensamento,
Ele diz que não há nada a temer quando se sabe sobre o futuro. No momento em que viu a foto dele, ele entendeu do que se tratava, porque no futuro, Voldin se tornará a vanguarda paladina da Ordem Anciã. Ele recusou o batismo no começo, mas a família dele perdeu o poder. Então, ele sucumbiu à maldição e entrou para a Ordem Anciã. Com um tom mais educado, Junju e toda sua família olham para mim como filhotes de cachorro, perguntando se ele conhece algum método para fazer com que Voldin escape do batismo. Vendo essa mudança, Kim pensa que eles estavam todos arrogantes agora há pouco, mas ficaram mansos depois da explicação, e diz que é claro que ele tem um método. Em pensamento, ele confirma que as 10.000 horas servem bastante agora. Colocando a mão no ombro de Voldin, Kim diz que sabe que ele está sofrendo, pois passou por isso também, pedindo para que confie nele e ele o tirará dessa situação. Voldin fica emocionado com essa declaração e abraça o Kim. Com um sorriso estranho, Kim diz que não dá a mínima se ela é uma santa. Atreveu a tentar batizar ele em um culto pequeno, então irá roubar o futuro subordinado dela, que está do lado dele agora.